Fala galera, tá começando mais um OneCast, o podcast aqui da juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba, a Juventude One. E a gente tá aqui hoje com o pastor Lucas, com o pastor Caron, pastor que é lá de Maringá, pastor da Alcance de Maringá. Ele era pastor de jovens, agora pastoreia os pastores de jovens, tá mais ligado com as células aqui. Doutor Caron também, advogado. E hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre a vida dele, um pouco sobre SDA lá em Maringá. A gente vai conversar também SDA geral, um pouco sobre bivocação. A gente vai entender um pouco da vida do Caron, do pastor Caron, e como ele pode agregar na nossa vida e para quem está assistindo esse podcast também. Então, boa tarde para vocês aí, boa tarde, pastor, boa tarde, pastor Caron também. Sejam muito bem-vindos aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado, pastor Lucas, que privilégio poder estar aqui, uma honra enorme. Que alegria poder receber aqui nesse nosso amigo aí, né, o Caron, veio de Maringá só para gravar o podcast aqui com a gente. Olha só, Quase isso. agenda cheia. Então, pastor, conta aí pra gente quem é você, como é que você recebeu o seu chamado, como é que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que você é advogado também, Sim. como é que essa profissão anda junto com o seu chamado também. A gente quer entender um pouco da sua vida, quem é você aqui pra gente, fala aí. O meu testemunho é uma obra de Deus, né? Eu, até 17 anos atrás, até 2008, eu era um bêbado drogado. Né? Vivia por aí e até 2008, em setembro de 2008, então, já batizado, me batizei na CCC. Pastor Luiz Magalhães me batizou. Ele era pastor de jovens da Rede Jovem. Antes de ir para o Uruguai, que foi? Antes de partir em missão para o Uruguai. Depois dele assumiu um discípulo dele, que era o pastor Flávio, e agora veio o Tiaguinho, né, que é discípulo do Flávio. Então, eu frequentei a CCC ainda com 17 para 18 anos, eu me batizei lá. Logo depois eu me desviei e me afastei dos caminhos do Senhor. E aí fiquei afastado até 2008. Em 2008 eu tive uma crise, eu morava em Itapoá. Eu tive uma crise muito grande com uso compulsivo e abusivo de drogas e álcool. E aí as pessoas que vivem isso, elas enchem o peito nessa hora e falam assim, e aí eu resolvi ir para um internamento. Mas, na verdade, eu não tinha mais para onde ir, né? Eu me lembro assim de diversas vezes que eu ficava no final de jornada assim, usando drogas e clamando ao Senhor, né? Porque eu conhecia o Senhor. Então, usei drogas muitas vezes assim, cantando Rodolfo Abrantes. Eu enjoei de ouvir Rodolfo Abrantes. Nossa. Porque me ajudou muito a me manter conectado de alguma forma. E no final da minha jornada, eu cada vez que eu entrava nesse parafuso compulsivo, eu clamava ao Senhor para Ele me tirar desse lugar. Em 2008 eu tive um problema muito grande, não foi nada criminal, nada assim, mas foi o que a gente chama de fundo de poço, né? E aí no fundo de poço, eu morava em Itapoá, Santa Catarina, meu pai morava aqui em Curitiba, e meu pai foi me buscar lá, né? E quando ele foi me buscar, eu me lembro até hoje, com um Palio verde daquele que só quem tem esse carro sabe. Fire, emprestado de um tio meu. A gente tinha uma condição muito difícil de vida. E meu pai, quando eu entrei no carro, ele me fez uma pergunta, dia 15 de setembro de 2008. Para onde você vai agora? Você tinha quantos anos, pastor, mais ou menos? Cara, 2000, eu tô com 41, nós estamos em 2025, me ajuda na conta aí, porque quebraram o meu cérebro, mas eu Nós somos das áreas divinas, não das exatas aqui. Cara, realmente, mas há uns 20 anos, vamos fazer uma conta aqui, né? Mas tava na juventude ali, tava um jovem perdido. Isso, né? Já acabado, né? Não tinha nem o segundo grau completo nessa época, 2008. O tamanho, a obra do Senhor Jesus, né? 2008 eu não tinha o segundo grau completo. Meu pai me faz essa pergunta e eu subo a serra mudo, pensando nessa pergunta. O que é que eu vou responder? Como responder? E aí, no caminho, meu pai complementa a pergunta dele. Para onde é que você vai agora? Eu não te quero. Tua mãe não te quer. Tua tia, né, que era a irmã dele, que morava aqui em Curitiba, não quer saber de você. Para onde é que você vai? E aí, quando eu cheguei, eu encontrei um internamento que o meu plano de saúde, que minha mãe ainda pagava, cobria. Liguei para minha mãe, ela falou assim, olha, é a última coisa que eu vou gastar dinheiro com você.
E aí eu fui, me internei no hospital que eu não sei se existe mais, uma clínica aqui de Curitiba chamada Hélio Rotenberg, que o apelido dela era Pinel, porque ela era o antigo hospital Philippe Pinel, que é um dos pais da psiquiatria. Me internei lá, e lá um cara que nem sei o nome, e ele também não sabe o nome dele, ele girou outra chave. Né? Ele olhou para mim assim e falou: quantas vezes você já veio aqui? Eu falei: essa é a minha primeira vez, o meu primeiro internamento. Ele falou: cara, é o primeiro de muitos, eu já estou no 13º, 14º, você vai ver, você vai se acostumar. E eu me lembro que naquela noite eu deitei na cama assim, eu falei: Jesus, eu não quero me acostumar com isso. É o meu primeiro e último, ou é daqui para uma vida diferente, ou é daqui para o caixão. E o Senhor começou um trabalho na minha vida e me tirar do império das trevas mesmo. Eu me lembro de processos que tive com o Senhor ao longo desse tempo, de várias vezes que Ele me mostrou eventos, né? De vezes que eu corri risco na minha vida de drogadição, de álcool, e Ele me mostrava assim como Ele me protegendo. E aquilo foi restaurando meu coração. Em 2011, 2010, eu consegui, quando eu estava já 2 anos sem usar drogas, né? Eu fiz uma prova do Enem para concluir o segundo, o ensino médio, né? E aí fiz a prova do Enem lá e consegui, fui para Maringá. Minha mãe até então não queria que eu voltasse para Maringá. E eu me lembro que ela falou assim: se você passar na faculdade, eu deixo você morar comigo de novo. Eu tentei psicologia, não cheguei nem perto de passar. E aí um amigo falou assim: cara, por que você não tenta o ProUni? E aí eu tentei o ProUni e a nota que eu tirei no Enem me possibilitou, então, ganhar uma bolsa de estudos integral no curso de Direito na Unicesumar. Foi onde eu comecei Direito, em 2011. Fiz Direito. Nesse curso eu conheci um cara que só estudou o primeiro semestre, Luiz. E foi o único amigo que eu fiz no primeiro semestre, né? Ainda me sentia indigno de voltar para a igreja, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu achava que eu tinha que melhorar para voltar a frequentar a igreja. Então, eu parei de usar droga, mas o meu comportamento ainda era um comportamento completamente maluco. Então, eu parei de usar droga, mas eu continuava mentindo, eu continuava roubando, eu continuava fumando, eu continuava tendo uma vida promíscua, né? E aí, esse cara soube que eu já era batizado e me chamou para ir à igreja dele. E aí, depois de algumas desistências, mudança de caminho, eu fui à igreja. E naquele dia eu me lembro como Deus falou comigo, para que eu pudesse voltar. E aí volto, esse cara para de estudar, para de fazer direito. Eu brinco que ele só foi fazer direito porque Deus queria usar a vida dele para me resgatar. Faço direito, me formo em 2015, 2016, né? Me torno advogado, tenho um escritório. Nesse período eu fiquei na igreja. 2016 eu vou para Alcance, eu saio da Quadrangular, vou para Alcance. E aí na Alcance eu começo a viver uma vida ali muito regrada, caso, né? E aí ali eu sou ordenado diácono e há 2 anos ordenado pastor, né? E hoje eu sou pastor auxiliar lá. De fato, Deus me retirou do império das trevas, né? Do mal. Eu atuo como pastor auxiliar lá, cuido das células, pastoreio as células, coordeno a Alcance Saber de Maringá. Faço algumas outras coisas lá. E também, por conta da minha formação, que depois entendi que era um presente de Deus para a minha vida, né? Faz parte do meu chamado, e tem tantas outras histórias aqui que a gente poderia falar de Deus me trazendo para esse lugar. Então eu começo a me especializar. Então há 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos, eu comecei a me especializar. Hoje eu sou especialista em terceiro setor, pós-graduado em terceiro setor, pós-graduado em direito religioso, né? E hoje atuo cada vez mais nessa área de direito religioso e atuando como advogado para igrejas. A principal função é a proteção da liberdade religiosa, a proteção de nós podermos falar, né, libertamente, né, podemos falar abertamente daquilo que nós cremos, né? Toda religião ela se baseia num livro de conduta, num Deus e num culto.
A religião, para algo ser chamado religião, tem que ter um livro de conduta, um Deus e um culto. Então nós temos que ter liberdade, né, de sabermos que a Bíblia é a nossa única regra de fé, é o nosso livro de conduta máximo, que aquilo ali foi escrito, a Bíblia foi escrita por Deus, ela não contém a palavra de Deus, mas ela foi escrita por Deus. Nós temos um Deus trino e nós temos um culto que nós prestamos a Ele, não só nos domingos, né, mas através de uma vida de adoração genuína, como Jesus fala àquela samaritana, né? Vocês adoram em espírito e em verdade. Então nós prestamos culto em espírito e em verdade em tudo que nós fazemos. Essa é um pouquinho da minha história. Você sabia de tudo isso já? Não sabia, na verdade. E olha que ele já me levou para almoçar nos lugares bem legais em Maringá lá também, que ele tem de preferência, que tive até que sair de Maringá para conhecer um lugar diferente que ele gostava lá. História. Qual que é o nome daquele lugar lá? Nós estamos comendo caseirinho, uma Nossa, bisteca, delícia lá o lugar. Bisteca com o melhor feijão, que tem feijão feito na banha de porco. Olha só. Foi um SDA que... Acho que foi uma das primeiras SDA, de reuniões da SDA, na verdade. Foi. Mas eu acho muito legal também, Carol, nesse sentido, né? E Zé Vitor também. Porque eu creio muito que Deus trabalha através da nossa história. E às vezes existem coisas da nossa vida que a gente chega num ponto de ruptura que você começa agora, agora eu quero acertar a vida, aquela coisa toda, e tem coisas que você quer deixar no passado. Os erros, os pecados, claro, não estou dizendo com relação a isso. Mas eu acho interessante porque Deus, ele pode inclusive ressignificar alguns traumas e usar a nossa história para abençoar outras pessoas, mas também coisas que às vezes a gente viveu no passado, seja, por exemplo, o curso, a faculdade, o direito, né? E às vezes a gente tem essa impressão, e muitos que estão escutando aí, sonhando talvez um dia com o ministério, aquela coisa toda, eles ficam pensando assim, não, mas então um dia, se eu fizer faculdade ou não, mas um dia eu vou para o ministério e vou largar tudo, esquecer todo o aprendizado. Gente, Deus é tão criativo e nos coloca em algumas situações e vontades, Ele efetua na gente tanto querer quanto realizar, que eu vejo que às vezes o problema é que a gente quer deixar essas coisas de lado porque a gente não quer ser lembrado ou olhado de acordo com o passado, não negativo agora, mas de coisas positivas que você viveu, seja profissão, seja trabalho e tudo mais. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu sou formado em Relações Internacionais, mas fiquei muito tempo no banco trabalhando com marketing na parte de eventos, fazendo eventos pelo Brasil todo. Então eu fazia uma média de 90, eu lembro que eu fazia uns 90, 94 eventos por ano, mais ou menos, né? Viajando pelo Brasil aí, então dá para... E não endoidei, né? Graças a Deus. Então, assim, é uma experiência, é um know-how que Deus me possibilitou e abriu uma porta de coisas que Ele pode usar depois também. Mas, na minha ingenuidade, até limitação, talvez naquele começo ministerial ainda, eu pensava assim, não, mas eu não quero ser conhecido como um pastor que promove ou realiza eventos, porque senão daqui a pouco eu vou só organizar um monte de evento, mas não vou pastorear, né? Então, na minha cabeça, no começo, eu até não contava muita coisa, fazia, ajudava, o pessoal sabia, mas não tinha noção, né? Acho que o Zé, a primeira vez que ele escutou agora, que era essa quantidade de eventos que eu fazia, ou até os tamanhos dos eventos também, né? E não é porque eu estava escondendo, é porque eu não queria ser olhado dessa maneira. Porque não tinha nada de errado, era um trabalho e tudo mais, mas para não ficar com aquela tarde, né? Então, evento é ele, sabe? E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que eu estava equivocado. Porque eu estava negligenciando portas que Deus havia utilizado na minha vida e que agora Ele queria também usar para o desenvolvimento e o avanço do reino dele. Agora, qual é o equilíbrio? Né? Porque eu também não queria deixar o lado pastoral do que eu estava entendendo que Deus estava me direcionando. Mas negligenciar isso e deixar coisas que Deus gerou através da minha vida naquele tempo, que podem abençoar a igreja, o reino, o movimento de unidade, né? Com a SDA até, por exemplo, também nesse processo, né? Da parte dos estádios e a expansão agora em tantas cidades por aí fora, né? Junto com os outros pastores, é também algo que vai, na verdade, de certa forma, dizer assim, não, Deus, eu sei que o Senhor fez tudo isso, mas eu não quero. Deus fala assim, mas eu quero fazer isso. Não, mas eu não quero. Eu falei, mas, cara, eu coloquei tudo isso, eu fiz tudo isso através da tua vida para agora usar isso que você não quer usar, né? Então eu vejo muito isso e às vezes as pessoas ficam muito limitadas porque elas ficam olhando para um processo ou uma fórmula mágica. Não, porque ministério vai ser assim, vai ser igual foi na vida do Carol, vai ser igual foi na vida do Lucas, vai igual na vida do Zé, do Michel, do Subirá, sei lá o quê. Gente, Deus é criativo, Ele pode trabalhar de forma diferente com cada um. E quando a gente fala disso, a realidade no Brasil, pelo menos, né, é de pastores bivocacionados.
não só no meio das igrejas batistas, né, em várias denominações, a grande maioria, ele é um pastor bivocacionado. E em algum momento pode ser que ele se torne até integral. A grande questão não é, na verdade, aquilo que eu quero, né? Porque às vezes o meu desejo é esse, aquele, né? A questão é o que Deus quer. É como se a gente quisesse tirar de Davi as experiências que ele teve no campo antes de se tornar rei. Sim. Né? Como é que ele ia derrotar Golias? Exatamente, sem ter antes derrotado um urso, os leões, sem ter antes enfrentado um leão, né? A nossa jornada, veja, muito que eu uso hoje, muito não, eu diria que tudo que eu vejo hoje, toda a ótica que eu tenho hoje, ela vem de um compilado de tudo que eu vivi na minha vida. Seja culturalmente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, né? Então, como é que eu posso desvencilhar a forma com que eu falo hoje daquilo que Deus trabalhou como processos na minha vida? Porque nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, de glória em glória vamos alcançando vitórias, e não é a vitória com sabor de mel, né? Mas a gente vai melhorando. Paulo fala sobre essa jornada de maturidade, né? E não há jornada de maturidade sem aprendizado com os processos. Quais processos? Todos. Né? Eu não tenho como desvencilhar um processo, por exemplo, meu, na época ruim da minha vida, na pior época da minha vida de drogadição, da minha vida pastoral. Eu não tenho como atender hoje, por exemplo, no começo da minha carreira, e qualquer advogado, ou ele vai para o lado trabalhista, ou ele vai para o lado criminal, que são os que dão dinheiro mais imediatamente, vamos dizer assim, né? E eu tenho uma vida toda errada. Você acha que eu fui para a área criminal ou para trabalhista? Eu até brinco, né? De crime eu entendo, cara. De crime, né? Já estava no caminho mais andado. Já estava mais perto de saber. Então, eu tinha a possibilidade, depois que Deus restaurou a minha vida e tal, e quando eu me formei em Direito, eu já estava mais vinculado à igreja, tinha voltado à igreja, já estava numa caminhada, ainda não era pastor, mas eu já estava numa caminhada. Então, eu posso dizer para você, sem titubear, não teve um bandido na época que eu atendia direito criminal que entrou no meu escritório e não ouviu falar que Jesus era a saída que ele estava buscando. Eu consigo falar para todos eles. Né? Hoje eu atendo só quem é criminal, eu só atendo empresários que são clientes do escritório pelas suas empresas. Não pode falar pastores, né, que são clientes do escritório pelas suas igrejas, mas a gente sabe que a área criminal ela é mais ampla do que a mídia normal fala, sim. Né? Mas eu atendo assim, dos meus clientes criminais mesmo, antigos, propriamente dito, quase nenhum. Né? Mas hoje, quando eu atendo e eu faço questão de falar de Jesus, de contar a minha história, de dizer que Jesus é a saída, de falar para a família que a família tem poder sobre as decisões, né? Que a família pode se decidir por Jesus aqui fora, frequentar uma igreja, esperar. Eu tenho olha que legal. Eu não vou falar o nome para que a gente possa preservar, mas eu cuidei de um processo de um pastor da Quadrangular de Maringá. O testemunho desse pastor é incrível. Um dia alguma pessoa pode ouvir e vai saber de quem eu estou falando. O testemunho é dele, não é meu, né? Então, mas assim, ele era envolvido com o PCC, isso nos anos 90. Nossa. Né? Ele muito envolvido com o PCC, numa hora de um assalto a um carro forte, ele fugindo da polícia, sobe a uma árvore, a polícia querendo matar, porque eram bandidos conhecidos, e ele faz um clamor, dizendo assim: Deus da minha mãe, se você realmente existe e eu ficar vivo, eu vou dedicar minha vida a você. Ele passa a noite na árvore, ele desce da árvore, ele volta para casa. Ele vai para a igreja, se converte, se batiza, entra para o Instituto Teológico Quadrangular, se torna pastor. Nossa. E em 2016, eu peguei a minha carteirinha da OAB
2 meses depois, esse cara me procura. Por quê? Porque a justiça aqui de Curitiba estava fazendo a digitalização dos processos criminais. E durante a digitalização encontraram um mandato de prisão dele, da vida antiga, antes dele se converter. E foi determinada a prisão dele. Ele me procura, eu faço... Cara, jovem, não era tão jovem de idade, mas assim, recém saí da faculdade. E a gente sai da faculdade com, tipo assim, achando que os livros funcionam na vida real. Né? O incrível do direito é que a gente acha que os livros funcionam na vida real. Quando eu falo direito assim, eu falo que é igual ao direito internacional. Você acha maravilhoso na teoria. Na prática... o mundo de Matrix é diferente do mundo real. E aí eu, naquela empolgação do mundo de Matrix, dos livros... faço um pedido para um juiz aqui de Curitiba, venho aqui em Curitiba, despacho com o Ministério Público, despacho com o juízo e consigo comprovar para os juízos, para o Ministério Público e para o juiz, que ele havia cumprido o maior requisito da lei de execuções penais do nosso país, que é a ressocialização do indivíduo. Eu falei, olha, ele já é ressocializado, ele já se converteu, já se tornou um pastor, ele ajuda projetos sociais, ele ministra a palavra de Deus em clínicas de recuperação, ele ministra a palavra de Deus dentro de presídios, ele tem uma empresa, ele tem família, tem filhos, né? A filha está prestes a casar, e eu consigo comprovar a ressocialização dele. O juiz daqui de Curitiba entende, e nós temos uma das poucas decisões do país aonde permitiu-se, então, que ele cumprisse aquela prisão, que era uma prisão em regime fechado, grave, crime grave, de assalto, roubo, né? E com a tornozeleira eletrônica, podendo exercer o seu ministério, podendo ir para a igreja aos domingos, praticar culto. Então, a mão de Deus, ela nos guia em todos os processos. Eu aprendi com o pastor Batista... Eu aprendi com o pastor Batista. Tem um Batista sempre. E eu gosto muito de responder isso. Apesar de nós termos vidas bivocacionadas, nós não temos uma vida de dualidade. Nós não temos uma vida secular e uma vida cristã. Nós podemos ter uma vocação, mas essa vocação é sempre algo de Deus para nós. Os talentos são Deus que nos dão. Certo? Se os talentos são Deus que nos dão, então não importa se eu vou usar os talentos na minha vida secular ou na minha vida cristã, porque essa dualidade ela não existe. Então eu sou cristão integralmente. Tudo que eu faço faz parte da minha vocação. Agora, tem coisas na minha vocação que eu sirvo à igreja. E tem coisas na minha vocação que, como cristão e bom cristão, eu sirvo ao mundo através da ótica que eu tenho como cosmovisão. Então, apesar de bivocacionado, tudo que eu faço é integral. Não pode ter divisão. Eu até gosto de falar assim também. Você fala assim, o ministério da pessoa tal, fulano de tal, ele é integral ou é parcial? Eu não gosto do tempo. Para mim é tudo integral, porque não importa se o cara é pastor o tempo todo, ali no caso, né? Tipo, questão de horas trabalhadas agora falando, né? Perfeito. Porque o ministério nosso é integral, ele envolve a gente como um todo. Não tem assim, agora eu tô de figas do ministério, do chamado, que o cara liga de célula, tá de figas. Se alguém mandar mensagem pra você do tua célula, você vai atender, tipo, não tem o que fazer, né? Tô de férias. Esses dias eu tava jogando bola com a turma, o pessoal me ligou, tem uma mulher aqui endemoniada, pastor, você vem aqui? Falei, vou. Já pensou? Eu falo, não, eu tô no escritório trabalhando agora. Achei que você ia falar, põe ela no telefone pra mim aqui. E agora eu tô aqui no escritório trabalhando, agora eu sou advogado, não posso, minha roupa de pastor não tá pronta, eu tô aqui tô de com gravata. ungido, Tô com a gravata do escritório e não a da igreja. Né? Então, eu entendo a vida bivocacionada. Eu entendo também que, por exemplo, para que eu pudesse exercer o ministério em tempo integral na minha igreja hoje, na condição que a minha igreja tem hoje, eu não conseguiria ter a vida que eu tenho e talvez eu exigiria da igreja algo que ela não pudesse me dar. Então, a forma com que o Senhor me sustenta é também o escritório de advocacia, mas isso não... Você entende? O chamado é a vocação. E outra coisa, cada dia mais, Lucas, eu tenho percebido, e com muita relutância, você sabe o quanto eu relutei, e o Lucas é um amigo que eu pude compartilhar disso, né? Quando meu pastor disse assim, Caron, você não vai mais ser pastor de jovens.
Ele brinca comigo até hoje. Eu tirei o seu Isaac, né? E tal. Porque, para mim, cara, a única coisa que eu sei fazer e sabia fazer era pastorear jovens. E quando ele fala assim, você não vai mais pastorear jovens, agora você vai cuidar das células da igreja, eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tive crise, conversei com o Lucas, conversei com outros pastores mais experimentados, mas a cada dia que passa, eu vejo a mão do Senhor, porque para onde o Senhor tem me levado, se eu estivesse hoje à frente do Ministério de Jovens, eu não poderia estar indo. Porque existem necessidades da minha profissão que à frente do Ministério de Jovens eu jamais poderia prestar. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo essa dinâmica criativa de Deus, como você falou, então eu consigo visualizar que tudo que acontece na minha vida, eu preciso olhar que precede Deus. Né? Então, eu hoje lido com essas duas coisas. Eu tenho um escritório de advocacia, eu sou pastor de uma igreja. Cada dia mais eu vejo Deus unindo as duas coisas, principalmente por conta dessas especializações que Deus foi abrindo porta para que eu fizesse, assim como a minha faculdade, assim como todas as outras coisas. Então eu tenho cada vez mais trabalhado mais perto da igreja. Né? E um fato que faz muita diferença nessa minha profissão é porque muitos advogados que atuam para igrejas, eles trazem para a igreja a ótica jurídica. E o que acontece? A ótica jurídica é, pastor, você não pode fazer isso. Pastor, você não pode fazer aquilo. Pastor, o pastor tem uma ideia, fala assim, eu vou fazer isso. Aí o advogado fala assim, não, pastor, não pode fazer isso. Trava tudo. Ó, não, eu vou fazer isso, eu vou orar pelas pessoas, eu vou pegar os dados dela, vou ligar depois orando. Não, pastor, a Lei Geral de Proteção de Dados não permite isso. Então, só que eu sou pastor também. E aí eu consigo entender. Qual é o equilíbrio, né? Qual é um termo acessível? E essa é uma graça que os meus clientes que são igreja têm dito que vem. Porque eu consigo. Exato, perceber, porque eu consigo ter a ótica pastoral também da coisa e tentar equilibrar, né? E a liberdade religiosa, o que a gente tem feito nas igrejas é exatamente isso, é mudar esse câmbio, é cambiar essa jornada, que é o quê? Muitas igrejas, elas vivem debaixo dos seus estatutos, e elas precisam se adequar à regra que os advogados querem constituir. Quando, na verdade, a nossa liberdade teológica, a teologia que nos move como igreja, não a lei. Não a lei. Então, se a teologia nos move como igreja, o meu estatuto ele não precisa ser um jeito que me direciona a mudar. O meu estatuto precisa garantir que debaixo da minha teologia eu me mova corretamente, para que eu tenha liberdade religiosa. E por conta de falta de conhecimento, por conta de uma cultura, né, dos pastores que Deus cuida, Deus faz, o mais barato, isso nunca vai ter problema, nós temos uma enxurrada de igrejas desprotegidas na sua teologia. Porque ela não consegue a sua teologia. E fruto disso estão aí. Tudo que nós temos visto juridicamente acontecer das igrejas aí, muito vem disso, né? Então, o que a gente faz hoje é olhar a teologia, e o fato de ser pastor é bom, porque daí a gente consegue ver e captar qual é a teologia daquela igreja. Tem pastores batistas que estão... Né, a igreja batista se move atrás de um governo múltiplo, né? Vocês têm convenções, o pastor não toma, né? Geralmente não toma decisão final. Mas cada igreja é autônoma, né? Na verdade. Cada igreja é autônoma, mas você tem ali o teu concílio local, né? Você tem os presbiterianos, que o presbitério toma uma decisão e contrata ou descontrata pastor. Nós temos a comunidade, como a que eu faço parte, que a gente crê teologicamente que o pastor é o anjo da igreja, então ele determina, ele fala, a palavra final é dele, ponto, né? Então nós temos modelos diferentes de igreja, e todos esses modelos precisam estar vindo do mesmo lugar, da nossa hermenêutica e da nossa exegese teológica. Então, quando nós andamos por esses dois campos, é legal, porque a gente consegue... E o legal é você poder juntar, na verdade, essas duas coisas. São dois mundos, universos diferentes, que podem coexistir para abençoar, na verdade, né? Lembro que uma vez eu estava... Acho que foi mais no começo da SDA, aqui em Curitiba ainda, depois de alguns anos, assim, pelo menos, eu lembro que um pastor amigo meu aqui um dia chegou para mim e falou assim, Lucas, o que você está fazendo na PIB ainda, cara?
Você é pastor de igreja, cara. Vai embora, vai abrir uma igreja, vai assumir uma igreja, vai fazer alguma coisa assim. Montar alguma coisa. Sei lá, né? Mas sai daqui, sai debaixo da asa aí, né? Sei lá. Subchurch, ó. E aí ele falou assim, ó, ele falou que ele me via numa cena como se fosse um leão enjaulado. Bem assim, ele falou, né? Eu respeitei a visão dele, né? E eu falei assim, cara, mas você já parou pra pensar que se eu estivesse pastoreando uma igreja e não pastoreando... Naquela época eu pastoreava os universitários daquela igreja, né? Debaixo do Michel, que estava com a juventude, e tinha o pastor Pascoal como pastor presidente da igreja naquela época, né, também. Eu não teria o tempo necessário para conseguir, talvez, fazer toda a movimentação, para juntar os pastores e todos os processos para que essa ideia pudesse estar caminhando realmente. Então, assim, quando a gente entende, na verdade, a nossa posição, esse não é um problema. Porque o ministério com juventude, infelizmente, em muitos lugares, ele é visto como um trampolim. Né? O cara faz um trabalho ali aceitável ou bom até algumas vezes para o quanto antes possível ele se projetar para uma outra igreja, ou ele se projetar para a própria igreja, depende da fase que o pastor estiver aposentando, Sim. aquela coisa toda. Às vezes até uma intenção que está preparando, mas não precisa ter pressa. Né? Gente, Deus vai fazer as coisas com calma, com o tempo dele, não precisa... Então, assim, eu acho que quando a pessoa já pega simplesmente com a intenção, porque o Deus vai revelar a intenção do coração, ele faz porque ele já quer, já almeja, né, muito mais, gente... Aquilo que Deus colocou na mão, faz o teu melhor. Porque Deus vai ver. E no tempo certo ele vai honrar, vai abrir portas, vai mostrar a direção também. Né? Agora, o problema é que quando a gente recebe alguma coisa para fazer e não faz o nosso melhor, né? Para mim é muito forte e eu gosto muito da parábola dos talentos, na verdade. Né? Eu ia falar dela agora. Exatamente. Isso. Porque, cara, quando eu não faço o meu melhor, na verdade é o quê? Eu estou enterrando. Não enterrar é um desserviço. Não é simplesmente não fazer algo. Não. É não fazer algo bem feito. Tá na minha mão aqui. Mas, veja um cargo, uma posição, né? Alguma coisa assim, mas estou fazendo mais ou menos. Tá, mas por quê? Por que você não faz o teu melhor? Não é para Deus? Sim. Porque assim, nosso chefe quem que é? É o teu pastor? Não, o teu chefe é Deus, cara. Tá vendo tudo, não tem como esconder nada. Então, vamos lá. Então, estou em crise? Então, vamos buscar, vamos para a presença, vamos tentar ter direções. Mas, quando você vê alguém que... Acho que uma das coisas legais é quando você vê alguém servindo, trabalhando, quando ninguém está vendo. É o cara, e não tem a ver só com chegar mais cedo ou sair mais tarde, porque não tem a ver com carga horária, né, de não escritório, tem a ver com coração um coração, porque às vezes pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar, porque a intenção da pessoa é fazer o melhor, que não tem a ver necessariamente com carga horária, pode até em alguns momentos ter, mas não necessariamente, né? Porque Deus está vendo aquilo lá acontecendo, e no tempo certo, da forma certa, Deus vai honrar e vai abrir as portas, porque essa pessoa está provando o valor dela, que no tempo certo de Deus, ele vai ter capacidade para cuidar de coisas maiores. O que a parábola vai falar? Aquele que enterrou, quando o Senhor voltou, tirou dele e colocou naquele que tinha feito mais. Eu gosto muito de uma mensagem do seu amigo, do nosso amigo Barbosa, Rafael Barbosa, né, que é uma mensagem, uma medida alcançável. E aí eu acho que ele já pregou aqui essa mensagem no SDA, será? Não lembro. Mas ele traz esse exemplo de que a parábola dos talentos não se fala do talento, mas se fala da medida de capacidade de cada um, né? Eu gosto muito da história de José, cara. Eu acho que quando eu chegar no céu, assim, eu quero olhar para José e falar, cara, você foi uma inspiração para minha vida. Mas eu gosto de textos conhecidos e eu me lembro da história de José. José, quando ele sonha sobre o governo, ele fala para os irmãos que os irmãos vão se curvar diante dele, ele só questionado e tal. Depois os irmãos jogam ele lá e ele é vendido como escravo. E logo que ele chega na casa de Potifar, a Bíblia diz assim: e aprove a Deus que Potifar visse graça em José. E José, então, passa a administrar a casa de Potifar. Ele podia fazer mal feito. Podia fazer mal feito, mas como ele fazia bem feito, aprove a Deus abrir os olhos do seu dono, do seu carrasco. Aí José vai preso depois daquele episódio e logo no início da história de José na prisão, a Bíblia traz a mesma frase, a mesma coisa. Ela diz assim: aprove a Deus fazer com que o carcereiro visse José com os bons olhos. Então, independe o lugar aonde nós estamos, independe qual é a etapa do processo que nós estamos vivendo, independe se a etapa do nosso processo é boa ou é ruim, mas se nós estivermos fazendo com convicção aquilo que Deus nos chamou para fazer e fazendo bem feito, Deus vai fazer com que nós tenhamos
o reconhecimento por aquilo que nós carregamos. Com José foi assim, né? E depois José se torna quem tornou, e também aprove a Deus que, né, José pudesse fazer ali a leitura dos sonhos do faraó. Né? Se nós pegarmos Davi, ontem eu ouvi uma frase na conferência da Alcance, na Sobrenatural, eu fiquei pensando, falei, rapaz, tá bom, eu não gosto muito dessas frases assim de efeito, mas essa aqui ficou legal, essa aqui valeu, né? Eu não era muito coach assim espiritual, né? Mas é o seguinte, Davi, ele foi preparado num processo que os irmãos não viam, geralmente. Quando Samuel chega para ungir o rei, o futuro rei, os irmãos vêm e Davi fica lá no seu processo. Ele continua fazendo o que ele tinha que fazer. O que ele tinha que fazer, o coração dele estava lá. Mas quando vem o horário da honra, quando vem o lugar de você ser reconhecido por Deus, então isso Deus não faz no secreto. Os nossos processos são no secreto. O nosso processo de servir, o nosso processo de orar, o nosso processo de nos entregar, os nossos processos de entregar as nossas crises aos pés do Senhor, né? E esses são no secreto. Mas quando o Senhor vai nos mudar de lugar, aí Ele nos coloca num lugar público, onde outras pessoas vão poder fazer isso. Por exemplo, Samuel ungindo Davi, por exemplo, o carcereiro reconhecendo a graça de administração na vida de José, e assim vai. Então, eu costumo dizer o seguinte, quer ser um bom crente, seja o melhor em tudo que você fizer, porque você não faz para o outro, você faz para Deus. Né? Isso é legal, porque assim, não tem a ver com ser o melhor, mas fazer o seu melhor. O seu melhor. Que é totalmente diferente. Não é o melhor de todos. Eu tenho um padrinho da Igreja Católica, né? Minha mãe é católica e eu tenho orado muito pela vida dela, mas assim, minha mãe é do corpo litúrgico, minha mãe é a Carola mesmo, sabe? E eu fui batizado na Igreja Católica ainda quando criança, antes de me converter aos caminhos de Jesus e tal. E no meu batismo da Igreja Católica, apresenta-se lá um padrinho, e meu padrinho, o pai dele foi secretário de educação aqui do Paraná há um tempo. E numa das conversas, eu ainda moleque, mas isso travou no meu coração. Ele disse assim: existem duas pessoas de sucesso. A pioneira, porque desbravou o caminho. Que fez o que ninguém nunca tinha feito antes. Que fez o que ninguém tinha feito antes. E o melhor. E não é o melhor que o pioneiro. É o melhor, é aquele que o povo vê e fala, e esse faz com excelência. Então você pode fazer com excelência, ser lixeiro, você vai ser reconhecido. Você pode fazer com excelência ser pedreiro, você vai ser reconhecido. Você pode ser um excelente pintor, você vai ser reconhecido. Você pode ser um excelente advogado, você vai ser reconhecido. Você pode ser um excelente pastor, você vai ser reconhecido. Seja excelente naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ou você é o pioneiro, ou você é excelente. Na nossa história cristã, aí eu adaptei essa história dele dizendo assim: não tem como eu e você sermos o pioneiro. O nosso irmão mais velho já passou por aqui. Cristo Jesus, o primogênito dentre os irmãos. Então tem como nós sermos excelentes. Pioneiros não. Porque o pioneiro continua sendo acima da média, não é? Quando tudo era mato, né? Quando tudo era mato, Jesus já veio e já mostrou que era um cristão. Mas eu e você podemos ser cristãos excelentes. Nossa. Amém. Forte, hein, pastor? Forte. Eu falei, eu vou anotar aqui, mas depois eu assisto o podcast, mais fácil, né? Pastor, mas tem sido maravilhoso. Eu nem vou falar que foi de surpresa, tá? Imagina. Deixei isso em off. Mas a gente quer saber um pouco do que vocês estão vivendo como igreja lá em Maringá, pastor. Que legal. Não só a alcance de Maringá, mas também a unidade dos pastores lá em Maringá. Como é que tem sido para vocês essa nova etapa, essa novo capítulo dentro da igreja ali na cidade de Maringá, que é uma cidade bem desenvolvida, uma cidade muito boa de se viver ali. E como é que está sendo a igreja para essas pessoas que moram ali? Como é que vocês têm trabalhado com isso? Cara, eu não sei se vocês fazem... Mas, antes de responder, se eu fosse de Maringá,
Eu falo pro Carum que a minha igreja seria a Alcance de Maringá. Ah. Pro Benjamin eu falo que a minha igreja seria a Batista Eu ia falar isso pra ele. Pro Renato que ia ser a CIA, né? E pro Yuri que ia ser a PIB de Maringá, mas tá tudo bem. A PIB por PIB, o Yuri já saiu ganhando nessa, né? Yuri é um amigo, teve lá quinta-feira lá em Maringá, na nossa igreja. Nós estamos iniciando uma escola bíblica, eu convidei para dar a aula magna lá. Eu acho que, não sei se vocês fazem corte aqui, mas as polêmicas vêm agora, então, né? Maringá é uma cidade que eu tenho orado para que ela seja entregue aos pés de Jesus. Amém. Através da unidade. O Senhor me possibilitou conversar com alguns pastores. Veja, eu voltei em 2011 para a igreja em uma quadrangular. Quando eu chego na igreja quadrangular, e hoje eu tenho amigos lá dentro, o pastor da igreja que eu saí, nós tomamos café, nós almoçamos, ele foi candidato na última eleição, fiz o treinamento da equipe dele em direito religioso para que ele não pudesse trazer conflitos entre a igreja, né, o que a gente chama no direito de abuso religioso durante as eleições. Então, isso tudo está resolvido, né? Mas quando eu cheguei em Maringá, nem os próprios pastores ali da quadrangular se falavam muito. Deus me deu uma direção de que a minha função no corpo de Cristo era juntar o que estava quebrado. E quebrado não era a igreja não quebra, a igreja é de Jesus. Quebrados são os nossos relacionamentos. Quebrados são os relacionamentos entre as pessoas que são restaurados através de 2 palavras. Me perdoe. A maioria dos relacionamentos quebrados são restaurados com 2 palavras. Me perdoe. E outros com 3. Me perdoe, por favor. Né? Mas o que acontece? Então, Deus me deu essa direção, eu comecei a orar, nós juntamos ali as quadrangulares da região, fizemos eventos juntos e tal. Aí eu fui para Alcance, Deus me deu a permissão de conhecer muitas pessoas. Eu sempre tive esse sonho da unidade, eu não conhecia a SDA, né? Mas a unidade era algo... Para um recém-convertido, como eu era, eu estava voltando aos caminhos do Senhor. Cara, eu fui batizado e 2 semanas depois eu desviei. Então, eu estava recém-convertido, né? Isso é muito claro. Mas, assim, para um recém-convertido, a unidade ela é inerente ao corpo de Cristo. Ela não pode não existir. E quando eu comecei a andar na liderança, eu percebi que a unidade não era tão inerente assim quanto deveria. Então, eu imaginava, numa visão mais utópica, que deveria ser, né? Exatamente. Tipo assim... Jesus fala tudo isso aqui, então todo mundo é unido, e de repente, não fala com fulano lá. Não. Só aí você aqui, né? Então, só que Maringá, uma vez, eu vou concluir essa história com essa aqui. Uma vez um pastor lá de Maringá me perguntou por que Curitiba está vivendo o que eles estão vivendo e Maringá não. E eu respondi para eles, porque Curitiba entendeu o poder da unidade e nós continuamos achando que o nosso vizinho é nosso concorrente. Nossa. O que acontece? 2 coisas que eu vejo sobre Curitiba. Curitiba entendeu o poder da unidade e a alegria de ver os curitibanos que têm a alegria da salvação. Eu não enxergo isso em muitos maringaenses. E sem a alegria da salvação não há unidade. Então, o Senhor começou um caminho, nós começamos a orar em 5 ou 6 igrejas. Primeiro juntou 3 peças importantes, né? Um pastor mais velho, que tem o sonho de unidade já há muitos anos, mas não conseguia mover a roda lá em Maringá. E 2 malucos jovens, um recém-convertido, que era eu, vamos dizer assim, e um outro que é amigo do pastor Lucas, o Felipe Quido, lá de Maringá, que, na verdade... foi indicado pelo pastor Paulinho, que hoje é auxiliar do Yuri Bredor lá na PIB, para trazer essa ideia para Maringá. Nós nos juntamos num café. E ouviu falar em algum lugar e queria levar, né? Exatamente. Nós nos juntamos no café, tomamos café, vimos que os nossos sonhos eram comuns, começamos a orar sobre isso. 1 ano e pouco depois voltamos a falar sobre isso e começamos a orar em 6 igrejas. Fizemos a primeira SDA, me lembro da primeira reunião, 3 dias, 6 igrejas.
e movimentamos. Eu acho que no outro ano, depois que eu fui lá, na casa de oração, né? No outro ano você esteve na casa de oração, porque a gente estava numa crise, né? E a crise era assim, nós não reunimos para orar, só reunimos para fazer SDA, e aí paramos, então não está certo. Aí o Lucas foi lá, pegou o cajado dele, deu na cabeça de 2, 3. Foi muito importante aquela reunião, Lucas. Depois eu quero falar algo para você. Não vou falar liberar algo de Deus da sua vida, porque sabe como é que é, né? A gente está num campo aqui assim, né? Mas o Lucas liberou algo sobre nós e nós começamos a nos mover. Hoje, resumindo a história, nós estamos em mais de 30 igrejas, ali com a SDA. Já fizemos no ano passado a SDA durante a semana toda. Nós pudemos ver pastores tratando os pastores, nós pudemos ver pastores sendo tocados por Jesus, nós pudemos ver famílias pastorais recebendo cura do Senhor, né? O episódio do Benjamin na PIB o ano passado, né? O pastor Benjamin, Deus nos deu uma direção, nos juntamos toda a liderança da SDA, começamos a orar sobre ele. Você conhece o pastor Benjamin, né? Ele é reformado, né? Ele é bem reformado. E aí ele desce do palco assim, chorando, olha para... Vem pôr na mão, orando, o cara já está... ele tipo assim, né? E aí ele ajoelhou, a gente orou por ele, soltou uns Hadouken lá, né? E aí ele desce do palco assim, olha para gente, foi diferente. Hoje foi diferente. Não sei explicar teologicamente, mas foi diferente. 3 dias depois, a esposa dele faz o exame e a doença que ela tinha não existia mais. É o poder da unidade. Então, nós temos começado a desfrutar um prato de entrada daquilo que a unidade pode fazer numa cidade. Ainda há desafios. Eu conheço pastores, por exemplo, em Maringá, que não fazem parte de unidade, porque quando chegaram lá, um outro pastor falou assim: bem-vindo a Maringá, a terra que é o cemitério dos pastores. Nossa, né? Imagina você chegar para assumir uma igreja na cidade vai matar, né? E o primeiro pastor que te encontra fala isso. Né? Então, a gente está desbravando esse lugar. Mas eu creio que nós temos iniciado um novo tempo, nós temos visto isso crescer. E algo muito importante que eu falo para todos lá da SDA de Maringá é: nós jamais vamos desprezar esse pequeno começo. Porque se algum dia tivermos uma história grande para contar, só vai ser por causa desse pequeno começo. Né? Então, a unidade lá está começando. A gente foi ano passado foi lá, foi no encerramento, né? Foi muito legal lá ver o pessoal reunido lá, foi especial também, assim, de ver o resultado, né? O que Deus está fazendo, assim, é muito gostoso. O ano retrasado nós levamos o pastor Flávio, né? Nós fizemos o encerramento num ginásio, mais de 1.800 pessoas em 2 cultos. Porque para Maringá... Para Maringá, sim. Né? No contexto evangélico, né? Visto, sim. Né? Sim, no contexto de unidade, algo importante, foi um marco. E foi importante porque nesse ano... o vice-presidente, que hoje é presidente da Ordem dos Pastores de Maringá, ele pôde acompanhar todos os cursos da SDA. Ele esteve nos cafés da SDA. E hoje nós sabemos como a SDA se move, nós não endossamos ninguém também. Obviamente, não exigimos ou pedimos para que alguém nos endosse. Mas, debaixo do entendimento de que os pastores de jovem andam debaixo de uma submissão e autorização dos pastores sêniores, hoje nós temos o pleno apoio da UPEN no sentido assim: a SDA é um bom lugar. E o Lucas falou, brincou, né? Por enquanto, né? E é por enquanto mesmo. E o Lucas sabe, ano passado, pode falar abertamente isso já? O quê? Sobre a minha posição na SDA ano passado? Pode? Dá pra cochichar aqui. Depois vocês cortam, cara. Não, tu faz um corte aqui, ó. Não, aqui é corte seco, do começo e fim. Aqui é corte seco do começo ao fim. Vou falar sobre isso a primeira vez abertamente. Então. O ano passado, quando eu tive a minha transição de jovens, eu falei para o pastor Lucas, Lucas, vim para Curitiba num evento e falei para ele, pastor Lucas, eu transicionei os jovens, eu não sou mais pastor de jovens, não faz mais sentido. Mas eu estou procurando alguém, tem essa pessoa, eu estou olhando para os dois, né? Eu vejo com bons olhos essa transição,
né? Eu vou fazer essa 2024 agora e depois a gente, né, 2025 alguém, porque não tem liderança SDA, todo mundo igual, todo mundo junto, nós temos uma mesa, o primeiro ano nós éramos 6 igrejas e nós só tomamos decisão, né, que eram unânimes. Então ou era unânime ou não acontecia, ou todo mundo era igual ou não acontecia. E aí com 23 igrejas, 30 igrejas, 27 igrejas, essa dinâmica mudou. Um pouquinho. Mas assim, nós somos todos iguais. A diferença é que há uma figura de organização ali, né? E aí eu falei, olha, essa figura de organização nós vamos mudar. E fizemos essa ideia lá e eu fiz assim, inclusive a palavra do último dia, como você não poderia estar lá, né? A palavra do último dia foi... Ah, não, eu preguei antes de você? Você pregou no último dia, né? Então a palavra do último dia né? O chefe Morten, que é o último, né? O melhor vinho novo é sempre depois, né? Mas eu preguei na sexta e a palavra que eu ministrei na sexta era exatamente uma palavra de despedida. Eu lavei os pés de todos os líderes da SDA de Maringá. Eu preguei uma palavra baseado na ceia, na lavação dos pés, mas não falei de lavagem de pés e nem de serviço. Eu falei que lavar os pés é uma ordem de Jesus para a santificação dos outros. Quando Pedro, né, fala para Jesus, me lava aí inteiro, eu gosto muito da Bíblia, a mensagem. Não use essa Bíblia para estudar. Quando eu falo isso, eu sempre falo da minha mulher. Não estude por essa Bíblia, mas por muito tempo foi uma Bíblia que me fazia entender as coisas. E a Bíblia, na tradução a mensagem, que não é uma tradução, né, e assim uma paráfrase, ela traz essa passagem ali. Jesus olha para Pedro e fala assim, olha, eu não estou falando sobre lavar o seu corpo ou a sua sujeira, eu estou falando sobre santificação. E depois vem o versículo que está em todas as Bíblias lá. Agora que vocês entenderam o que eu fiz, façam isso uns pelos outros. Então, quando nós lavamos o pé, nós não estamos falando simplesmente de um ato de servir um ao outro. Nós estamos falando sobre a responsabilidade de discípulos de Jesus ajudarem uns aos outros no seu processo de santificação. E aí, através dessa mensagem, eu lavei o pé de todos eles. Falei, é minha despedida. O que acontece? Um pastor presbiteriano bota a mão na minha cabeça, num dos cultos, no meu ombro, aliás, um pastor titular, porque eu fiz questão de trazer um pastor titular em 2024 para pregar por nós. E esse pastor titular bota a mão no meu ombro, ele começa a orar comigo, ele olha nos meus olhos e fala assim, você está pensando em algo e ainda não chegou o tempo de fazer isso. Isso que você está pensando não é para agora. Amém. Beleza, vamos embora, seguimos o barco. No outro dia eu fui pregar na Quadrangular, preguei essa mensagem, termina essa mensagem, o pastor da igreja Quadrangular, que era a Quadrangular que eu saí, que era o meu antigo pastor. Olha que marco legal. Porque todo mundo sai, né, pela porta do fundo, acha que... Não, olha só, preguei, né, na igreja Quadrangular, da qual saí com mais do que autorização. Ele que indicou, prega você aqui então. E aí ele me fala assim, cara, não é ano de você transicionar nada esse ano. E era uma conversa nossa e da pessoa que eu queria transferir. Aí, liguei para ele. Não, nós falamos no restaurante, acho que no outro dia. Foi. Que ele teve em Maringá. Eu falei, Lucas, aconteceu isso. Daí ele falou, cara, então tá bom, eu também não vejo assim. Né? Não quis falar nada quando você me falou, mas não vejo. E depois fui conversar com o Rafael Barbosa. E o Rafael Barbosa, cara, quando você falou a primeira vez, eu tive a impressão que não era o certo, mas eu não quis tirar, porque você já falou que... Então, estamos aí mais um ano, né? E aí eu descobri por que no caminho. Há um conflito de pastores mais antigos acreditarem na geração que vem. Isso é um conflito muito tradicional na igreja, em qualquer lugar. E não tem a ver com uma cidade, em muitos lugares. Em qualquer lugar. E nós começamos a ganhar alguns espaços com os pastores mais antigos da cidade. Depois que eu fui ordenado pastor, depois do 4º ano de SDA. Então eu falei, cara, vamos preparar mais um pouco o caminho, né? E depois a gente faz essa transição. Então nós vamos para mais um ano, tem sido muito legal. Que alegria, pastor. Que alegria saber que Maringá está bem representado lá com pastores. Não tanto assim, mas tudo bem.
Mas, Zé, você não quer ir lá esse final do encerramento no ginásio? Aí, ó. Aí. Esse ano nós vamos encerrar no ginásio, dia 19. Se me chamar, eu vou. Debaixo de uma lá palavra. Prestigiar vocês. Vamos. Porque tá bem representado com alguns pastores que querem mudar mesmo essa visão de que Maringá é o cemitério de pastores. Não é. Não. Em nome de Jesus, Maringá. Vai ser o celeiro de boas novas mesmo ali. Vai ser algo que vai crescer e vai impactar cidades vizinhas ali. Eu creio nisso. Pastor, deixa aí o seu último recado, então, para as pessoas que estão acompanhando a gente aí. Rapaz, o meu último recado é olhar para esse cara aqui e dizer assim: obrigado, meu irmão, por carregar essa graça tão grande, cara. Eu vou chorar mesmo, mas há uma graça de Deus tão grande na sua vida quanto a humildade e unidade, que é inspiradora. Eu posso dizer para você que conhecer você é um grande privilégio. Ouvir você é uma inspiração. Estar aqui sentado do seu lado, para mim, talvez seja um dos ápices da minha vida cristã. No sentido de poder te chamar de amigo, de ligar se precisar de alguma coisa, e eu sei que posso fazer isso. Mas que essa graça de Deus na sua vida tem transbordado sobre a vida de tantos outros e tantas cidades que o que você falou faz todo sentido, né? Se você não tivesse uma igreja desse tamanho por trás de você, pastores que entendem o que você carrega, que te alavancam, que te permitem também, que te permitem fazer isso, que aceitam, né? Que são flexíveis com as suas demandas da SDA diante das demandas da igreja, talvez você jamais pudesse contribuir. Eu acho que da nossa geração contemporânea, eu não tenho dúvidas, os grandes homens de Deus, que nós poderíamos falar aqui o nome de muitos deles, mas eu não tenho dúvida de que seu nome está lá no hall dos grandes homens de Deus da nossa geração. A sua humildade e aquilo que você carrega em relação à unidade é algo inspirador e deveria ser inspirador para todos os cristãos. Quero te agradecer, meu irmão, porque você aceitou falar comigo sobre isso e aceitou no seu coração. Imagina. Passar por cima das minhas limitações e me ajudar a fazer isso lá em Maringá. Imagina, você, Carol, aqui para mim, né, para nós, na verdade, é uma resposta de oração de uma terra de cemitério de pastores para ressignificar uma cidade toda, em nome de Jesus. Quando eu estive lá na igreja, lá pregando, foi muito especial, né, de estar junto aqueles dias lá também. Estava com a esposa, com as meninas, tudo junto lá, então é muito gostoso quando estar com as famílias juntos assim. E eu lembro que estava conversando um dia com a minha esposa, a gente falando assim, olha, Deus tem coisas muito grandes para fazer através tanto dessa igreja quanto da vida do Caron aí, porque Deus está vendo o coração, a intenção do coração dele de verdade. E para mim é um privilégio, na verdade, poder servir a Senhor, porque a nossa relação através da SDA, ela é de amizade, porque não tem chefe, não tem dinheiro envolvido, não tem contratação, não tem nada. Então, assim, chegar e conversar com pessoas, inspirar pessoas, e a pessoa vestir a camisa e fazer acontecer algo parecido que acontece em Curitiba, em outra cidade, que vai demandar mais do tempo dela, mais do esforço dela, e vai dar dor de cabeça pra caramba, na verdade, é só o movimento do Espírito, realmente, e por isso que ele é uma graça, né? Então, uma das coisas que eu fico muito feliz é poder ter tantos amigos em tantos lugares que veem a mesma visão da unidade como vocês têm visto lá também. Espero que em muitas cidades possamos ter mais pessoas dessa mesma maneira, né? E um privilégio grande é poder ter um amigo que eu sei que se um dia eu tiver... também da mesma maneira, né? Puder precisar e ligar, como já aconteceu algumas vezes também, vai sempre também estar à disposição. E se algum dia, por causa de pregar o evangelho, for preso, eu sei para quem que eu ligo também, né? Eu tava esperando. Não podia perder. Se nós estivermos presos, por quebrar um pouco o clima, né? Liga pra mim, né? Porque não, nós corremos o mesmo se risco. tiver junto, daí pelo menos já tá lá já, né? Você sabe o que fazer, eu não vou saber. Nós temos outros amigos para ligar aí, mas se a gente não estiver junto, guarda meu número na sua agenda. Que bom, obrigado, gente. meu amigo. Aí, ó, com esse momento bonito aqui, a gente encerra mais um OneCast aqui. Fica ligado aqui nas redes sociais da One. Acompanhe também o Pastor Caron lá nas redes sociais dele. E a gente vai seguindo aqui. A gente está vivendo dias de conferência aqui e a gente clama por mais da presença de Deus e a gente vai trazer mais pessoas que vão agregar muito no nosso ministério. Então fica ligado nos próximos podcasts aqui e até a próxima.